Fala pessoas amáveis, tudo bem com vocês? Tudo certinho, tudo tranquilinho, tudo na paz. Espero que estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez a parte 9 do nosso curso de React básico. Então a gente já está finalizando o nosso curso. No vídeo anterior a gente já finalizou a nossa aplicação com a última funcionalidade, que era de Dark Mode, com a parte de gerenciamento de estado com o Jotai. Então a nossa aplicação já está redondinha, fechou? Então agora a única coisa que falta é a parte de testes, como eu havia prometido, beleza? Então a gente vai entender nesses vídeos como a gente cria testes para os nossos componentes, integração, enfim. A gente vai entender toda essa parte ali de testes no front-end, beleza? Utilizando o React. Então a gente vai estar entendendo como algumas ferramentas como o Jest e o RTL, que é o React Testing Library, nos auxiliam para criar os testes, beleza? Então galera, é isso, meu nome é Kevin Uehara, eu sou engenheiro de software front-end e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom pessoas, eu só quero relembrar alguns pontos importantes em relação aos testes, tá bom? Esses slides eu apresentei lá no primeiro vídeo do nosso curso de React, na parte 1, onde eu apresentei alguns conceitos sobre o React, passei sobre algumas ferramentas e falei brevemente sobre testes. Eu queria voltar de novo a esses conceitos de testes, porque agora a gente vai estar abordando justamente esse conceito, tá bom? Então existe um conceito na engenharia de software que se chama pirâmide de testes, tá? Então existem vários tipos de testes que a gente pode estar criando dentro da nossa aplicação, tá? Então como a gente pode estar dando uma olhada aqui nesse slide, existem os testes exploratórios, que seriam os testes manuais, em que você, o usuário ou você como desenvolvedor, pode estar mexendo na nossa aplicação, testando, validando se está tudo certinho, se os casos de uso que você aplicou e o visual está coerente, está ok, se não tem nenhum bug, que está bem ligado ali à interface do usuário, a parte da pirâmide que é em relação aos testes de componentes, integração, então seriam os testes de integração validando se a chamada da API que você está fazendo na sua página, na sua aplicação está ok, tá? E os testes unitários, tá? Que seriam os testes que você realiza com base em unidade, em componentes, enfim, regras de negócio, se o seu componente está renderizando de forma correta, enfim, tá bom? Essa é a pirâmide de testes da engenharia de software. E existe uma forma resumida aqui na pirâmide de testes quando a gente fala de front-end, tá? Então a gente tem os testes unitários como base da pirâmide, os testes de integração, como eu havia comentado, e os testes de UI, tá bom? Que estariam ligados ali aos testes manuais, enfim, tá? Algumas ferramentas que a gente vai estar utilizando, tá? Os dois principais é o Jest e o React Testing Library, que é representado por esse povo aqui, tá? Mas existem uma gama de ferramentas que podem auxiliar você na utilização durante o desenvolvimento de testes, tá? Então tem o Cypress e o Protector, esses dois aqui são mais voltados para testes end-to-end, tá? Eu pretendo fazer um vídeo específico falando sobre testes end-to-end, tá? Mas fica para outro vídeo. O Cypress vem sendo amplamente utilizado, tá? Para testes end-to-end, mas existem, por exemplo, o Mocha, o Jasmine, o Ghost Inspector, cada um ali com o seu contexto, né? Um para testes unitários, outro mais focado para testes de componentes, enfim, outro para testes end-to-end, mas o nosso foco aqui vai ser o Jest e o RTL para fazer testes de integração e testes unitários de toda a nossa aplicação. Fechou? Então era isso que eu queria só relembrar vocês e trazer esse contexto antes da gente começar a codar os nossos testes de fato, beleza? Então, bora pro código. Na verdade, deixa eu dar um S aqui. Só relembrando, a gente tem já a nossa aplicação redondinha aqui da nossa que a gente terminou, certo? No último vídeo.
Então a gente tem a parte Dark Mode, a gente tem a tela de detalhamento, enfim, a gente vai fazer todos os testes nesses componentes, tá? Passando aqui bem rápido, a gente tem a documentação da Poké API, tá? Que a gente vem utilizado. Eu queria já mostrar para vocês uma parte aqui que é de paginação, que a gente vai começar pelo mock, tá? Então já tô dando spoiler do que eu já vou desenvolver e escrever com vocês. A parte de mock é a representação de uma resposta de uma API, tá? A gente não está chamando a API de fato, a gente está fazendo um mock, uma chamada falsa para a API, e ela vai retornar a gente espera que ela retorne essa resposta aqui, tá? Então isso que seria basicamente um mock, tá? Então a gente vai estar utilizando esse mock aqui, tá? De resposta, e o detalhamento que a gente também tem um endpoint para isso, certo? Então é a primeira coisa que a gente vai construir, tá bom? Então aqui a gente tem o último visual da nossa aplicação. Eu vou parar, eu vou para o nosso VS Code, vou parar a nossa aplicação, tá? E eu vou dar um comando chamado yarn test, tá? O yarn test, ele vai ficar monitorando, ele vai ficar no modo watch da nossa aplicação. A cada teste novo que a gente criar, ele vai ficar monitorando se passou, se não passou, se falhou, enfim, tá? Então é bem legal aqui a gente ter esse hot reload em testes, tá? E lembrando, algumas coisas a gente vai ter que mocar, como eu havia dito. Por exemplo, a chamada da API. Outra coisa que a gente vai ter que mocar, as web APIs. Por exemplo, o fetch, que são coisas nativas do browser. Session storage, ou bibliotecas terceiras como o React Router DOM. Por quê? Porque a gente não está rodando no browser, tá? Há uma grande diferença quando a gente roda os testes unitários e quando a gente está rodando a nossa aplicação de fato, porque quando a gente está rodando a nossa aplicação de fato, a gente está rodando no browser e a gente tem acesso às browser APIs. Enquanto nos testes unitários a gente está rodando como se o React Router DOM criasse uma DOM meio que falsa para a gente dentro ali dos nossos testes, só para rodar o nosso componente em si. Mas a gente não tem acesso a essas APIs de fato, tá bom? Então por isso que muitas vezes vocês vão ver que a gente vai ter que mocar alguma série de APIs que são disponibilizadas pelo browser, mas a gente não tem aqui quando a gente está testando os nossos componentes, beleza? Era só esse ponto que eu queria lembrar com vocês, tá? Então a gente tem esse modo aqui, tanto que se a gente for aqui no package.json, a gente tem aqui no scripts o teste, tá? Que vem lá de React Scripts. Mas eu quero usar um outro modo, tá? Que vocês também podem estar utilizando, que é o yarn test -- eu vou passar agora algumas flags, que é o -- watch. Desculpa, perdão. Eu fiquei com coverage. Então eu vou utilizar, pode cortar essa parte. Então eu vou estar utilizando um outro comando, que é o yarn test -- que eu vou passar uma flag, que é o coverage, tá? Passando essa flag, ele vai me mostrar a cobertura de código de todos os nossos arquivos, tá? De todas as linhas, funções, das funcionalidades que a gente cobriu, enfim, dos arquivos que a gente for testar. Então eu vou estar utilizando o modo coverage para a gente estar sempre dando uma olhada no que a gente cobriu, enfim, tá bom? Então bora começar a codar, tá? Então agora a gente sempre vai ficar de olho aqui no terminal, se passou os testes, enfim, tá bom? Então bora começar criando o módulo de mocks, tá? Pra gente já não se preocupar com isso.
Então aqui dentro da pasta source, tá? Eu vou criar um arquivo chamado --mocks. Geralmente eu tenho um modo, na verdade uma mania, ou até um padrão que na verdade existe, de criar coisas relacionadas a teste com underline, underline, nome, contexto, né? Underline, underline, tá? Aí eu passo o contexto, que é Pokémon. Aqui não precisaria, porque eu sei que, de fato, a gente está construindo uma aplicação de Pokémon, mas quando a gente tem uma aplicação grande com vários contextos, checkout, enfim, a gente precisa contextualizar do que aquele mock se refere, tá? Pokémon index.ts, tá? Ele vai criar dois diretórios aqui para mim, mocks Pokémon e esse arquivo index.ts, tá bom? E vamos criar os mocks, tá? Const mock Pokémon search mock, tá? Aqui, para já adiantar, eu já tenho um mock preparado aqui, tá bom? E caso vocês estiverem codando comigo, de novo, entrem lá no repositório, tá? Para a gente agilizar o curso, que a gente quer ver mesmo é a parte de teste, tá? Mas aqui é basicamente um mock, tá? Como eu falei, da PokéAPI, tá? Que é justamente esse resultado aqui, tá? Então, aqui em vez do previous, em vez de colocar nulo, eu tô colocando só um outro valor aqui pra gente depois fazer outros testes, tá? Mas enfim, esse seria a representação do mock, ou seja, a gente está esperando que a API retorne esse response quando a gente chamar a algum endpoint que seja relacionado ao search, certo? Outro mock que a gente vai precisar, tá? É o export const mock Pokémon info, ou seja, o detalhamento do Pokémon, tá? Então aqui, como é o primeiro Pokémon, vai ser o Bulbasauro, infelizmente, porque eu preferi o Charmander, mas pode ser o Bulbasauro, tudo bem, tá? Então, se a gente voltar de novo ali no nosso PokéAPI, a gente pode pegar o 1 e a gente vai ver que é o Bulbasauro. Você vai ver que a gente tem uma porrada de propriedades que a gente acaba nem usando, tá? Mas eu já mapeei os que a gente realmente utiliza na nossa aplicação e a gente mapeou ali no TypeScript, tá bom? E já vou adiantar, tá? Sempre estou adiantando as coisas, vocês sempre estão ligados já. Mas vamos lá, vou fazer o mock do nosso Session Storage, tá? Então vou colocar export const local storage, poderia ser Session Storage, mas enfim, Session Storage mock, tá? E aqui eu já vou chamar a nossa função que a gente vai criar, tá? Então esse vai ser o mock de quando a gente chamar o Session Storage, tá? Então a gente tem as funções de get item, tá? Lembrando que quando a gente chama o get item, a gente passa uma key, o set item a gente passa uma key, que é uma string, e o value, que também tem que ser uma string, certo? Sempre tem que ser chave e valor. Um remove item e o clear, tá? Que vai limpar o nosso store. Fechou? Então os nossos mocks estão prontos, tá? Então agora bora focar em testes. Fechou? Se vocês tiverem dúvidas em relação à parte de mocks ou qualquer coisa ao andamento do curso, deixa nos comentários, tá? Vamos sempre lembrar disso, ou me chame nas redes sociais que eu posso estar ajudando. Beleza? Então, fechou essa parte de mocks. Então, o primeiro lugar que a gente vai fazer os nossos testes vai ser na home. Vai ser o lugar provavelmente que vai mais ter testes, porque é um componente bem grandezinho. Mas vamos lá. Vamos criar um diretório. De novo, tudo que é relacionado a testes eu costumo criar com underline, underline, tá? /index.spec
.tsx, porque é a mesma coisa que se fosse um componente, só que a gente precisa passar esse carinha aqui, ó, o spec, tá? Pode ser spec ou pode ser teste, tá? Tanto faz. Mas vocês precisam especificar que é um arquivo de teste passando spec ou teste, tá? Tanto o VS Code, tanto pro Jest e o RTL entenderem que é um arquivo de teste, tá bom? Então, criado, ele já vai até rodar aqui, já vai falhar, ele vai falar que esse aqui é um arquivo que não tem nenhum teste, tá? Bom, primeira coisa, a gente precisa escrever o contexto, certo? Então, a gente tem o describe, que vem do Jest, tá? Esse describe, geralmente eu coloco aqui, por exemplo, o componente, o nome do componente, a gente poderia colocar XPTO, blá 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 blá, enfim, mas vamos seguir bonitinho, tá? Então, a gente vai testar a home, certo? Geralmente eu sigo esse padrãozinho, você pode seguir da maneira que você quiser. Eu passo a tag o elemento, né, o componente que eu estou testando, tá? E como segundo argumento eu passo uma iron function, tá? Então aqui a gente tem um bloco de testes, tá? E agora a gente pode ou utilizar o it, tá? Que também vem do Jest, ou o test, tá? Os dois funcionam da mesma forma, tá? Eu prefiro utilizar o it, tá? Porque o it ele já é em inglês já ficaria it should alguma coisa, sabe? Ele deve fazer alguma coisa, tá? É mais uma questão de nome, sabe? De nomenclatura, tá? Então vamos começar a escrever logo, eu tô falando demais, mas já fica esses dois carinhos para vocês. O it a gente vai usar para cada escopo de teste, então aqui a gente pode ter vários its dentro de um describe, e um describe é um contexto, certo? O contexto tem vários testes dentro dele, tá bom? E a gente pode ter um describe dentro de outro describe e assim por diante, porque às vezes a gente tem um describe que é um contexto, que às vezes pode ter um outro contexto, por exemplo, o dark mode que a gente vai fazer mais pra frente, tá? Mas chega de falar dele, bora lá. Eu tô escrevendo if. It, vamos lá, should render the full components on home screen, certo? Então é sempre legal a gente colocar uma descrição do que a gente está testando, tá? E a mesma coisa que o describe, ele espera uma iron function, tá? E aqui a gente vai começar a escrever nossos testes. Então eu vou dar um render, tá? Ele vai renderizar o RTL vai renderizar o nosso componente. A gente passa aqui a home, certo? E beleza. Se a gente deixar assim, vai passar, mas é um teste falso positivo, que a gente não está testando nada, né? A gente só renderizou o home, mas enfim, a gente renderizou, certo? Agora vamos testar. Existe outra função chamada spec, que isso aqui é do Jest. Eu espero que screen, que vai vir do RTL, tá? E quando eu der um ponto, vocês vão ver uma série de funções, tá? Que vão pegar na tela os elementos. Você pode dar um find, um get. O find sempre vai retornar uma promise, tá? E o get vai pegar o elemento. Existem alguns conceitos que você vai precisar utilizar o find em determinadas vezes, e o get que você pode utilizar ali se você garante que o elemento, na hora que renderizou o componente, o elemento já vai estar lá na tela. Nesse caso, já posso garantir que o elemento está lá na tela, tá? Então eu posso dar um get by text, tá? E vou passar aqui o QText, que é o que está dentro do header, to be in the document, tá? Então, só traduzindo, eu espero que dentro da tela tenha um texto chamado Pokédex
e ele esteja no documento, ou seja, na DOM, tá? Se eu dar um espaço, show, passou aqui, tá vendo? Então, beleza, mas bora criar mais testes. Então, expect screen ponto, outra função get by placeholder, tá? Isso aqui eu estou testando o input, que é o buscar Pokémon, ponto to be in the document, tá? Então, de novo, traduzindo, eu espero que tenha um componente, tenha um placeholder, buscar Pokémon, e ele esteja no documento, na DOM, que é aquele campo de input de search, tá? Galera, eu não vou conseguir abordar todas essas funções aqui, tá? Então, por isso que eu recomendo que vocês deem uma olhada na documentação do React Testing Library, tá? É só procurar por RTL, o React Testing Library, que ele vai explicar cada função e para que ela serve, tá? Mas vamos lá, vamos utilizar o que a gente for estar utilizando na nossa aplicação. Screen.get by label text. O label text vai procurar por elementos que contêm o area label, tá? E outra coisa que eu posso explicar aqui para vocês é que a gente pode utilizar regex, tá? Então aqui nesse caso eu vou colocar toggle trocar modo escuro. Qual a diferença de utilizar string ou regex? Regex eu poderia nesse caso aqui escrever, por exemplo, em minúsculo, tá? Se eu escrevesse Pokédex, deixa eu apagar essa linha rapidão, vai dar erro. Por quê? Porque ele está esperando Pokédex em maiúsculo, tá? Aqui. Só que se eu colocar em regex, já tô desvirtuando, mas só para explicar o porquê, às vezes eu vou utilizar o regex. Agora, se eu escrever Pokédex minúsculo, ele vai passar, tá? Porque ele ignora o fato, ele dá um match, né? Ele ignora o fato de estar exatamente igual e basicamente ele dá um match com a regex, tá? Então, por isso que às vezes eu vou estar utilizando a regex em vez de utilizar o valor que eu espero definitivamente, tá? Então, voltando aqui, se eu der um espaço, esqueci só to be in the document, e beleza, passou. Beleza, esses são os elementos default que a gente tem na tela, tá? Vamos criar outro teste aqui. Should display the loader component waiting for API result. O que eu quero testar aqui é o loader, tá? Então, de novo, eu preciso dar um render. Eu vou dar o render do home, tá? Eu vou dar um inspect screen.get by role status, porque no loader a gente tem uma role chamada status, tá? Ponto to be in the document. Agora eu vou escrever o teste. Espero que na tela tenha o texto get by text, tenha um texto chamado, aqui eu vou passar uma regex carregando. Por quê? Porque lá tem os 3 pontinhos e eu não quero validar isso, só quero ver se tem o texto carregando. Ponto to be in the document. Entenderam o porquê do regex? Se eu tivesse que colocar uma string, eu teria que colocar os 3 pontinhos aqui e, bom, não, só quero validar se o texto está lá, tá? Então, dando salvando, passou, beleza? Fechou. Então, agora vamos criar nosso próximo teste, que é os cards do Pokémon, tá? Então, vamos lá. It should display the cards and pagination
when API return with Pokémons, tá? Beleza. Aqui eu vou ter que criar um mock. Como que a gente cria um mock da chamada que a gente faz para uma API? Simples. A gente pode criar um const get Pokémon Pokémons pagination, certo? Que é o que a gente está usando. Spy. E a gente tem a gente vai chamar o jest.spyon, tá? Ou seja, a gente vai mocar a chamada que a gente faz na home no Pokémon Service, e se a gente passar uma string aqui e der contra espaço, ele vai trazer todos os nossos métodos, tá? Graças ao IntelliSense do TypeScript. Então o nosso é o search Pokémon, tá? Na verdade o get Pokémons. E aqui eu quero que quando ele faz essa chamada, eu quero que ele me retorne um mock resolved value. O resolved é quando é uma promise, tá? Então a nossa API é uma promise que ele vai retornar uma promise resolvida com um mock que a gente criou, que é o mock search, tá? Beleza? Se a gente voltar lá, vocês vão ver que temos 2 Pokémons, tá? Então lembrem-se disso, que a gente vai testar isso, tá? E beleza. Então na home, se a gente entrar aqui rapidão, a primeira coisa que a gente faz tem o use effect que a gente tem o get Pokémons aqui. A primeira coisa que a gente faz é esse use effect, lembram? Então para buscar os Pokémons. Então aí essa chamada que eu tô mocando, tá bom? Eu posso dar um render do home. Eu acredito que vou ter que fazer uma mudança aqui, mas vamos testar. Expect get Pokémon pagination spy ponto to have been called, tá? Pelo menos que ele tenha sido chamado, tá? Então vou dar um espaço aqui, vamos ver se vai rodar. E tá. Deixa eu só fazer um teste aqui. Act. Pessoas que não testam a aplicação antes, né? Ô João, essa parte que eu tô testando, então provavelmente vai ter que dar um corte. Bom, mas enfim, acho que eu vou deixar da forma como que tava. Então, bom, vou ignorar essa parte. Então a gente pode seguir dessa parte aqui, tá? Bom, então aqui a gente valida se foi chamado. Então, passou. Tá? Ele vai dar uns errinhos aqui por conta de ele vai dar alguns errinhos aqui, mas podem ignorar esses erros, são mais uns warnings, tá bom? Mas enfim, então ele foi chamado, tá? Beleza. Agora eu vou colocar um async aqui, tá? Porque antes disso eu só vou testar se
o nosso loader tá lá, tá? Beleza, passou. Então, ou seja, a gente fez a chamada e o loader está carregando, né? Então fica... Eu gosto muito de aplicar o conceito de TDD, porque às vezes fica nessa ideia de que a gente tem que imaginar que está acontecendo. Diferente no TDD, que a gente cria os testes primeiro, né? Que é o conceito de Test Driven Development, onde a gente cria os testes primeiro e aí a gente já tem noção do que a gente vai fazer. Diferente quando a gente cria os testes no final, porque a gente tem que imaginar o que a gente tem que ficar testando e tal, o que a gente tem que fazer. Mas por conta do curso, eu queria deixar os testes para o final, justamente para fazer sentido, tá? Então, não se preocupe em relação a isso. Beleza. Então, passou. Então, se vocês derem uma olhada, né, no coverage, que eu já nem passei, vários testes já estão sendo chamados, né? A gente já está validando algumas coisas, inclusive. Porque só de renderizar a home e validar algumas coisas, a gente já está validando, por exemplo, o botão de toggle, inclusive. Tá? Um aqui, por exemplo, os hooks já foi testado, tá? Então... aqui a gente já tem todos os nossos componentes. Aqui mostra, por exemplo, a gente não testou quase nada ali da tela de a gente não testou nada da tela de detalhamento, vai mostrar 0, tá? Mas vamos lá. Agora eu vou dar um await, tá? E outra coisa que vem do Reaction Testing Library é o wait for, tá? O wait for basicamente a gente fez uma chamada para uma API e a gente quer esperar que o elemento seja renderizado, certo? Ele não vai renderizar de forma instantânea ali na tela. Então a gente precisa dar um wait, falar para o Reaction Testing Library, falando, ó, espera o componente renderizar, porque às vezes tem uma lógica ali, tá, no componente, que é o de card. Então, ó, espera um pouco. Por isso que eu coloquei assim aqui, dá um await e o wait for. O wait for espera um await, porque ele vai me retornar uma promise, tá? E aí sim a gente faz a validação aqui dentro, tá? Então eu vou dar um expect screen.get. Eu vou dar um get all by label text card Pokémon to have length de 2, lembrando 2 porque no mock tem 2 Pokémons, tá? Eu vou dar um Ctrl S aqui, provavelmente vai dar um erro. Deu um erro, eu já sei por que esse erro, porque a gente não mapeou o area label no card Pokémon. Então vamos lá rapidão no components, no card, e aqui nessa div já tem o card Pokémon. Deixa eu só ver. Ah, tá. Ah, tá. João, pode cortar um pouco dessa parte de onde eu estava só validando. Bom, ele vai dar um erro, tá? E se a gente for nesse card Pokémon lá no componente card, a gente vai ver que ele tá lá, tá? Caso o seu não tiver e der esse erro, tá? Provavelmente já tinha colocado quando eu estava fazendo alguns testes. Então é só colocar área label, tá? E colocar card Pokémon aqui na div.py, tá? E ele vai passar entre aspas.
Mas o maior problema aqui é que se a gente for um pouquinho aqui para cima, dar uma olhada nos testes, você vai ver que ele tá com... deixa eu ver aqui. Esse erro aqui, Use Navigate. O Use Navigate é um hook do RetroAuthor DOM, tá? Então, para a gente resolver esse erro, tá? Lembram-se, lá quando a gente cria lá no app principal, a gente tem o Browser Router, tá? Então, aqui esse errinho, tá? Na verdade, nem é um erro, é só porque é provavelmente uma regra que tem de lint, tá? Então, eu vou colocar para desabilitar, não vai causar nenhum side effect, tá? Mas a gente vai ter que criar aqui um wrapper, tá? Que eu chamo. Eu vou chamar de setup, vou criar uma função que vai me retornar um render, tá? Do Browser Router, tá? Com a home dentro, tá? Porque daí eu consigo acessar, não vai dar erro do Use Navigate, tá? Deixa eu ver, a gente tirar esse negócio aqui. Tá, então a gente tem o Browser Router, beleza. Pra gente ter acesso ao Use Navigate, porque senão ele vai dar erro porque ele não reconhece. E o Use Navigate tem que estar dentro de um provider que é o Browser Router, tá? Por isso que eu criei esse setup. Eu já vou definir um outro mock aqui, que é o do Session Storage, tá? Que é o Define Property, tá? Window Session Storage Value Local Storage Mock, tá? Beleza, tá? Então eu justamente criei esse setup por conta do Use Navigate. O Use Navigate precisa estar dentro do Browser Router, que é o provider, por isso que ele está dando erro. Então aqui, em vez do render, eu vou chamar um setup, que ele está fazendo o mesmo papel do render, só que com o wrapper, que é o Browser Router. Se a gente colocar aqui, espero que... Bom, show, deu certo. Era isso. Beleza? E beleza, a gente tem o to have length, então tá renderizando o card Pokémon com 2, tá? Agora eu vou validar que eu não quero que o loader esteja na tela, então vou dar um query by role, vamos ver se vai dar certo. Esse é uma outra função, tá? Status.toBeNull, tá? Isso vai dar certo, beleza. Ou seja, o status, aquele loader não está mais na tela, porque tem os pokémons, certo? E agora a gente só vai validar se a paginação está na tela. Get by text. Eu vou usar aqui o regex anterior to be in the document, e próximo, beleza? Fechou. E beleza, a gente terminou essa parte aqui. Agora bora criar outro teste. Should be able to search by a Pokémon, tá? Então galera, agora eu vou começar a ir um pouquinho mais rápido, tá? Porque eu acho que vocês já estão começando a pegar a ideia de como funcionam os testes, tá? Eu vou colocar aqui um search Pokémon,
e eu vou usar o Bulbasaur, porque eu vou usar essa variável em outros lugares para não ficar repetitivo, tá? E eu vou de novo mocar, só que o get Pokémon info spy, tá? Então dash.spy on, dash.spy on, spy on, tá? Pokémon Service e o método search Pokémon ponto mock resolved value, porque é uma promise, mock Pokémon info, tá? E aí a gente vai dar o setup, porque aqui a gente já vai precisar do browser router, tá? Eu vou pegar, a gente consegue pegar elementos, tá? E colocar em variáveis, então por exemplo, screen ponto get by placeholder text, buscar Pokémon, tá? Const search btn search, assim. Acho que tá aqui em cima, eu não quero ficar toda hora aqui. Fiz besteira. Bom, é get by label text, tá? Que vai ser botão de busca. Deixa eu dar um Ctrl S aqui só para ver se não vai quebrar nada. Bom, falhou. Bom, tá, deixa eu remover esse teste aqui, tá, porque eu acho que ele tá, bom, passou. Tá, agora eu vou usar um user event, tá, que vai vir do RTL também, e a gente consegue simular interações do usuário. Então você pode ver aqui clique, hover, type, e a gente vai usar o type. Então a gente vai simular o usuário digitar no campo input, tá? Vazio. Eu vou dar um user event.click no button, no btn search, tá? E eu espero que esse carinha aqui .not.toHave, oh meu Deus, expect .not.to have been called. Então, quando está vazio, eu não quero que ele chame, certo? Com o search Pokémon, que a gente não digitou nada, certo? Peraí, with, tá? Beleza, passou. Eu não quero, então só traduzindo, eu espero que aquele endpoint não tenha sido chamado com o Bulbasaur, tá? Porque eu não digitei nada no campo. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que passando o search Pokémon, ou seja, ele vai simular digitar o Bulbasaur naquele campo, e aqui eu vou fazer ao contrário. Eu espero que tenha sido chamado com o Bulbasaur, tá? Então beleza, passou. Galera, eu vou usar para não ficar poluindo muito, eu vou dar um yarn test, tá? Só pra... Beleza. Aí ele vai mostrando aqui, depois a gente vai rodando com coverage, tá? Pra não ficar muito poluído. Beleza? E agora
eu vou dar um async aqui, só para validar se os cards estão lá. Então, da mesma forma que eu fiz aqui, só que aqui eu só vou validar get by label text, tá? Want to be in the document, tá? Eu coloquei assim que perdão, coloquei fora. Aqui. Beleza, passou. Gente, esses warnings aqui tem nada a ver, tá bom? Os nossos testes estão passando, beleza. Agora a gente vai testar se... Peraí que eu tenho que ficar ligado aqui. Esse aqui... Beleza. Each should call API to render next. Na verdade eu vou criar um caso de erro. Should be able to console error when API failed, tá? Já vou colocar um async aqui também. E aqui eu vou usar esse mesmo carinha, tá? Para mocar. Só que aqui eu vou dar em vez de retornar o valor certinho, eu vou dar um mock reject value, tá? Ou seja, ele vai me retornar um erro, 500, por exemplo. Eu vou dar um setup e eu vou agora copiar, tá, algumas coisinhas para já não ficar muito repetitivo e ficar escrevendo à mão. Vou pegar o input, aqui é maiúsculo, tá? E aqui eu vou dar um user event type. Então ele vai digitar error, tá? Button search. Eu espero que ele tenha sido chamado com erro, tá? Beleza. Agora o próximo teste é a parte de paginação, tá? Os dois vão ser bem parecidos. Eu tô agora um pouquinho mais rápido, tá? Que eu acho que vocês já estão acostumados. Então, já estão se acostumando. Então, should call API to render next Pokémons on pagination, tá? Então, aqui que eu vou fazer é mocar get Pokémons pagination spy. Pode ser que eu já estou escrevendo tudo errado. Jest.spyOn Pokémon service é o get Pokémons mock resolved value mock Pokémon search. Beleza, vou dar um setup, const next page, recebe screen.get by role, get by text, regex, próximo, tá? Eu vou dar um user event.click no next page,
e eu espero que a nossa função, nossa API, tenha sido chamada. E beleza. Vou copiar esse mesmo carinha aqui, tá? Só aqui pro Previews. Aqui, Previews. Anterior. Vamos ver. Beleza, passou. Fechou. Agora, para já dar uma fechada nesse vídeo, eu vou dar um describe, tá? Agora, como eu falei, a gente consegue criar vários blocos describe dentro de contexto, tá? Então posso colocar um describe aqui, porque vai ser o contexto do when click on toggle to dark mode, tá? Então a gente quer testar a parte de dark mode, certo? Existe uma função, eu não vou abordar todas, tá? Porque essa é a parte de React básico, mas existem funções onde do próprio Jest que antes de cada teste eu quero que aconteça alguma coisa, tá? Então tem esse before each, tem o after each, tem o after all, tá? Então nesse caso, tá? Eu vou dar um window.sessionStorage.clear, tá? Para remover inconsistências, tá? Que podem afetar o mock. Eu vou dar um jest.restore all mocks, tá? Então beleza, ele vai falar porque não tem nenhum teste, então eu vou colocar um each should set dark property on main div and session storage. Tá? Então aqui eu quero ver se foi colocado naquela div, lembra? A div py que tem a dark mode. Então quero testar esse carinha aqui. Eu vou criar uma variável chamada setItemSpy, tá? Vai ser um jest.spy on window.sessionStorage. Eu vou mocar o session storage, vou colocar no setItem, tá? Aqui eu posso dar um render normal, tá? Porque não depende do... Aqui ele não vai entrar, se você olhar a lógica da home, ele não depende do use navigate. Então aqui eu posso renderizar a home normalmente. O const toggle eu posso pegar utilizando screen.getByLabelText. Toggle, trocar modo escuro. Vamos ver se não vai dar nenhum erro. Beleza. Então quer dizer que esse area label tá lá, tá? Vou dar um user event.click toggle. Eu espero que screen.getByTestID, eu acho que isso aqui a gente vai ter que criar main. Não vai precisar criar porque já está lá, mas existe o data.testID. Na verdade a gente vai ter que validar isso. To have class, ou seja, tenha a classe dark. A gente vai descobrir agora, se falhar quer dizer que a gente precisa colocar. Beleza. Então lá na home, vamos entrar aqui na home, aqui a gente vai ter um data, é uma propriedade do HTML, tá? Test ID, e a gente pode dar um nome. Geralmente a gente utiliza isso para
só para a gente fazer os testes. Você viu que agora passou, tá? Faltou isso. Então ele tá com a propriedade dark, porque a gente clicou no toggle, enfim, deu certo. E eu espero que o set item spy.to be have, nossa, tem tanto, né? To have been called with, com, ele tenha sido chamado com is dark e true, tá? Então beleza, passou, coisa linda. E agora a gente vai fazer ao contrário, tá? Eu vou copiar isso aqui. Should set dark have, quando a gente tem o valor, tá? Já no session storage, should set dark when have value on session storage, tá? Aqui a gente não precisa mudar, aqui a gente, aqui na verdade a gente só vai dar um window.sessionStorage.setItem. Isso aqui só está funcionando graças ao mock, tá bom? Senão ele daria erro, que não estaria reconhecendo o window, a gente não tem um window aqui. Is dark, e eu vou setar como true, certo? E aqui não muda nada, porque se a gente clicar no toggle, quer dizer que ele vai para falso. A única coisa que a gente tem que mudar aqui é para falso, certo? Então, rodando. Pô, é verdade, aqui a gente aqui na verdade a gente não teria isso, né? Então teria que a gente colocar um not, né? E beleza, porque a gente está ao contrário, né? Então beleza, a gente criou o nosso teste para home, foi muita coisa, muitos testes aqui. Deixa eu tirar esse aqui que eu estava fazendo os testes. E beleza, bom, esse daqui foi o teste da home, então vamos dar uma olhada agora no coverage da home, tá? Cadê? Aqui Olha só, vocês viram que só de testar um componente, mas fiquem espertos que isso pode ser falso positivo, tá? Mas cadê a home? Home. Aqui. Beleza, a gente tá com um coverage bom, a gente só deixou escapar uma linha, tá? Mas enfim, acho que tá bom em termos de coverage, tá? Eu não vou cobrir 100% de tudo, tá? Mas que aqui já não, nosso curso aqui também não é tão assim voltado para teste, mas eu quero apresentar para vocês como que a gente testa, tá? A gente tem um tempinho ainda, vamos fazer um teste rápido aqui de algum componente bem bobo, tá? Vamos na label. Depois a gente faz a tela de detalhamento porque vai ser grande igual a home, tá? Só pra gente se acostumar. Então vamos lá. Testes teste barra index.spec.tests, tá? Então vou dar um describe, mesma coisa, label, que esse daqui vai ser um teste bem simples, tá? Por isso que eu estou fazendo, eu estou vendo o tempo aqui. Então vou dar um each should render the label component passing the type, tá? Então vou passar label fire, eu vou dar um render label com a label, tá? Que eu defini aqui como variável. Deixa eu dar um import aqui do RTL, beleza? Expect
screen.get screen do RTL.get by text label to be in the document, tá? Eu vou dar outro dispatch screen.get by test id by test id label wrapper. Provavelmente a gente vai ter que criar esse carinha aqui. To have class. Deixa eu já copiar esse carinha aqui. Eu não vou digitar na mão. BGRed 600, tá? Ele vai dar um erro, porque a gente vai mapear esse carinha aqui rapidão. Aqui eu vou colocar um data test id label wrapper, tá? E se tudo der certo, show, passou, coisa linda. Porque lembra, a gente passa uma label, com base nessa label aqui a gente tem vários tipos e o fire vai me retornar, a classe Tailwind BGRed 600, tá bom? Voltando aqui pro teste, nosso teste passou, it, e a gente precisa só mapear o caso em que a gente não passa uma label inválida. Should render the label component passing the type not mapped, por exemplo. Então aqui eu vou copiar. Aqui, por exemplo, vou passar Kevin, que é um tipo que não existe. Poderia existir aqui. Já tem Pokémon do tipo Post. Mas beleza. Tá. Aí, beleza. Passou. Porque esse BG Cian, a gente voltando aqui, caso ele não encontre a cor, ele vai retornar esse default, tá? Então a gente criou o nosso teste aqui da label, tá? Estou vendo se tem algum. A gente não vai precisar testar o skeleton e o loader, tá? Porque são componentes dummy, tá? Mas beleza. Vamos criar já, adiantar alguns outros componentes. Vamos criar aqui o do header, tá? Test barra index.spec.testx. Vamos lá, describe header e aqui vou dar um it should render the header component, tá? Eu vou dar um const title, recebe testing title, eu vou dar um render do header. Aqui a gente precisa passar o title e aqui a gente passa o title, certo? Daí eu espero screen .get by text title to be in the document, tá? A única coisa que a gente vai testar aqui do header. Beleza, passando todos. Eu acho que tá bom de testes, tá? A gente dá continuidade no próximo vídeo. A gente talvez finalize toda a parte aqui de testes. Então, agora se a gente dá um coverage, provavelmente aumentou bem mais ali o nosso coverage final, certo? Ó, bastante coisa já. Então os vermelhinhos é o que a gente precisa testar mais, tá? Então tem o service, tela de detalhamento, mas vários outros componentes já estão, ó, show de bola. Então aqui, por exemplo, a gente já tem
63% já de coverage, tá? Em torno de 63, 62, 63% de linhas e 62% do total, tá? Então, galera, era isso que eu queria passar nessa primeira parte desse vídeo. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco maior do que os anteriores, mas foi bom para a gente entender mock, como cria testes, lembrar do conceito de pirâmide de testes, tá? Então, no próximo vídeo a gente vai dar continuidade nessa parte de testes, tá bom? Então, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta, comenta, compartilha, tá bom? Porque é muito importante. Se inscrevam no canal caso vocês estejam gostando do conteúdo. Ativa o sininho porque a gente já tá no final do curso, então não percam nenhum vídeo, tá bom? Para que vocês recebam as notificações, beleza? E sigam nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela e também estão na descrição do vídeo, beleza? Então, galera, é isso. Muito obrigado. Fiquem bem sempre. Um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.